pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje prosseguir com os conteúdos em cima daquela participação, não é, daquela evidência histórica que foi o finalzinho do governo Collor. A aula de hoje é em cima do conteúdo do 9º ano. O final do governo Collor, que ele, antes da finalização do processo de impeachment, ele renuncia ao cargo. Ele renunciando ao cargo, o que é que dizia a Constituição promulgada em 1988? Dizia que o vice iria assumir. E eu mencionei logo no início dessa abordagem em cima do governo Collor, falando que ele foi eleito por um partido inexpressivo, o PRN, um partido inexpressivo, que até então não possuía um número grande de filiados, não existia uma militância política, não se sabia ao certo a ideologia do partido, para alguns pensadores, alguns sociólogos e historiadores, mas acredita-se que foi um partido com tendência de centro-direita, não é? Centro-direita. E aí esse PRN colocou também na chapa, junto com Fernando Collor de Mello, o Mineiro, de Juiz de Fora, não é? Uma figura muito pacata, muito tranquila, mas que surpreendeu a todos durante seu governo. Ele realizou, no primeiro momento, ali um governo de coalizão. Ele não estava preocupado quem era direita, quem era esquerda, quem era oposição, quem era a situação. Não. Ele quis, sim, promover um governo em que todos os partidos pudessem participar do seu governo. Todos, eu estou exagerando, mas quase todos os partidos pudessem estar ali participando, fazendo parte daquela união, juntando as mãos para que tirasse o Brasil do verdadeiro atoleiro que se encontrava. Principalmente um atoleiro no ponto de vista, no aspecto econômico. Já foi dito aqui que os planos econômicos pós regime militar, não é? Durante o governo de Sarney, durante o governo de Collor, não é? Não resultaram os efeitos esperados, os efeitos positivos, que a economia brasileira pudesse se soerguer, se levantar, sair do atoleiro em que se encontrava. E, para isso, ele percebeu que precisava da união, não é? E, ao mesmo tempo, ele tinha a possibilidade de equilibrando, não é, as influências, não é, neoliberais, radicais dos partidos de direita e de esquerda, fazer um governo que pudesse gerar uma boa perspectiva. E ele tinha pouco tempo para isso, é verdade. Não é? Ele tinha pouco mais de 2 anos de mandato para fazer isso. Mas o grande, não é? Um grande momento, a grande contribuição do governo de Itamar Franco foi, sem dúvida nenhuma, a criação do Plano Real. O Plano Real, que vai ser criado, salvo engano, em julho de 94, vai dar uma guinada no ponto de vista econômico e, aos poucos, não é, vai fazer com que seu governo seja considerado um governo, apesar de governo de transição, ser um governo exitoso, vitorioso, com boas análises e boas perspectivas a serem feitas depois do governo de Itamar. Então, foi o presidente da República que conseguiu, não é, organizar as questões políticas e, principalmente, as questões econômicas. Nesses dois fatores, nesses dois setores, nesses dois aspectos, ele saiu plenamente vitorioso. Um outro momento também que deve ser ressaltado é que
ele vai retomar, me lembrei bem, não é? A indústria automobilística brasileira e vai incentivar a volta da produção do Fusca, que havia saído de linha, que não havia mais a perspectiva de ser fabricado, não estava sendo fabricado pela Volkswagen, e ele incentiva para que o Fusca seja retomado na sua linha de produção aqui no Brasil. E outro aspecto importante é que vai ser, durante o governo de Itamar Franco, um plebiscito colocado, posto em prática. Que plebiscito é esse? Plebiscito sim ou não? Então, você quer ou não quer? É um plebiscito em relação ao sistema de governo. Se o sistema de governo deveria ser o parlamentarismo ou o presidencialismo. Não é? Havia, não é, durante o período antecedente ao plebiscito em si, a propaganda nas emissoras de comunicação, nas emissoras de rádio e TV, para que um lado que defendia a volta da monarquia parlamentar, a monarquia brasileira, e do outro o regime presidencialista. E o vitorioso foi o regime presidencialista, não é? E desde a Constituição de 88 que estava previsto esse plebiscito em 93, em abril de 93. E na área econômica, em 94, como eu afirmei agora há pouco, Itamar Franco conseguiu um aspecto muito interessante, muito positivo, que foi a criação do Plano Real. E, naquele momento, o ministro da Fazenda era o sociólogo reconhecido internacionalmente, não é? Uma cabeça, considerada uma cabeça pensante da sociologia brasileira, reconhecido em universidades fora do Brasil, que foi o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. E ele era um neoliberal, ele está ainda entre nós, aqui está vivo, um neoliberal convicto e põe em prática a união dos economistas, né? Edmar Baixa, entre outros economistas que fizeram parte daquela equipe, que deram os primeiros passos do Plano Real, e ele apoiou as ideias do Plano Real, e o Plano Real começa com a unidade real de valor, não é? Tentando colocar o Plano Real, a moeda real, no mesmo patamar que o dólar. E aí vamos ver, vai ter a URV, a unidade real de valor, que vai ser trabalhado no processo de transição de valor até a chegada da moeda real propriamente dita, não é? Saindo do cruzeiro, indo para o real. E aí a economia brasileira começa a ficar estabilizada, começa a dar níveis de contenção dos números da inflação, a população passa a consumir mais, passa, inclusive, a utilizar os cartões de crédito, que até então não era vantajoso você utilizar o cartão de crédito por conta da inflação e dos juros elevadíssimos daquele momento ali, daquele período entre 1992 e 93. E em julho de 94 é posto em prática o Plano Real. Não é? E vamos começar a aula de hoje na página 318, que diz assim: Itamar Franco, 1992 até 1994. O início do Plano Real. O primeiro presidente eleito por voto direto popular desde o regime militar, Fernando Collor, teve um governo cheio de dificuldades, marcado pela corrupção e pelo confisco das cadernetas de poupança. Eu já abordei esta situação na aula anterior, não é? Foi uma medida tomada desse confisco, medida tomada pela ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello. Alguns governos mudam, né? Bota a economia, aí bota a economia junto com o planejamento, comércio exterior, e o Ministério da Fazenda em si. Então, fica inchado esse Ministério da Economia. Em outros momentos, tem alguns governos que usam esse termo, Ministério da Economia. Em outro momento, o governo muda e começa a utilizar o Ministro da Fazenda em uma
o ministro do Planejamento já é um outro, o Comércio Exterior é outro ministro. Então, hoje, na política brasileira, nós temos o Ministério da Economia junto com o Planejamento e Comércio Exterior. Então, está bastante inchado o Ministério da Economia hoje. E, nesse período aqui, é chamado de Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda é um ministério com as suas deliberações, com suas obrigações, e o Ministério do Planejamento é outro, o Ministério do Comércio Exterior é outro, e por aí vai. E do Trabalho também é outro, e Previdência. Então, nós tínhamos uma série de ministérios que eram desmembrados, e hoje está com uma composição diferente. Então, vamos para cá. Voltando para cá. 318. Como vimos, sofreu o processo de impeachment, mas renunciou antes do julgamento. Quem foi que renunciou antes do julgamento? Eu falei agora há pouco. O ex-presidente Fernando Collor de Mello. A crise de política e econômica tomava conta do Brasil. E os fantasmas do passado militar ainda rondavam o imaginário popular. Desde a renúncia de Collor, seu vice Itamar Franco, que já havia rompido politicamente com ele, assumiu interinamente a presidência. Com o fim do processo de impeachment, seu mandato foi efetivado. O objetivo central era consolidar a redemocratização política do Brasil, tarefa que Itamar tinha de conduzir, sabendo equilibrar a influência do neoliberalismo e a entrada do fluxo de capital externo no país, com sua formação política nacionalista. Nesse sentido, diminuiu a entrada de capital externo, suspendeu alguns processos de privatização, mas também tentou proteger a indústria interna, o que resultou no equilíbrio da balança comercial favorável. Não é? Itamar autorizou a fabricação do Fusca, carro que considerava bastante simbólico para o povo brasileiro, não é? Numa tentativa, numa atitude muito mais populista do que efetiva para a economia. A produção se iniciou em 93 e foi um sucesso no início, o que gerou uma propaganda positiva para Itamar. Aos poucos, a produção diminuiu do Fusca. E desde 94 não se fabrica mais nenhum Fusca pela empresa Volkswagen no Brasil. No plano político, já estou na página 319. No plano político, a ação que destacou o governo de Itamar Franco foi o plebiscito. Para escolher a forma e o sistema de governo, processo que estava determinado desde a Constituição de 88 e que foi efetivado em abril de 1993. Esse plebiscito causou grande euforia social no Brasil, pois grupos políticos que defendiam sistemas políticos conservadores e democráticos se enfrentaram, principalmente por meio da propaganda política. Até os monarquistas ressurgiram com força nesse cenário. O povo decidiria os rumos políticos brasileiros como forma de consolidar a redemocratização e afastando dando ênfase mesmo, afastando qualquer risco de golpe de Estado ou militar no país.
como forma de governo, a população decidiu pela república em vez da monarquia. E como sistema, optou pelo presidencialismo e não pelo parlamentarismo. Não é? Hoje, no Brasil, há pessoas que defendem a instalação do parlamentarismo. O parlamentarismo é aquele regime, aquele sistema de governo em que o primeiro-ministro ele é o chefe de governo. Ele é o chefe. Dependendo do caso, se tiver uma monarquia ou um presidente, o presidente vai ser o chefe de governo, vai ser o chefe de Estado. E o rei será o chefe de Estado. E o primeiro-ministro, o chefe de governo. Só que acontece um processo diferente. Se o primeiro-ministro tomar com atitudes equivocadas, se ele tiver minoria, fatalmente ele não vai ser o primeiro-ministro. Não é? Fatalmente não, ele precisa de apoio do parlamento, precisa de apoio do seu partido. Prosseguindo, chegamos ao Plano Real. O Plano Real que vai ser uma solução para o atoleiro, para a crise econômica que o Brasil vivenciava nessa década de 90, nesse período. Desde os primórdios da República Brasileira, no início do século XX, até o governo de Itamar Franco, a inflação não tinha sido contida. Vários governos, olha aí, vários governos foram marcados por inflações de 1000% anuais, com grande recessão e desemprego. Foram feitos muitos planos econômicos e mudança de moeda. Nós vivenciamos aqui, hein? Só durante o governo de Sarney foram 4 planos econômicos. 4. Durante o governo de Collor, 2. Aí, junta-se, somando a isso, temos 6 planos econômicos. É um absurdo. Mas apenas com sucesso inicial. Somente sucesso inicial. Mas logo, em seguida, os problemas voltavam à tona. O Brasil cada vez mais se via explorado e perdendo seu poder de consumo. Isso é o poder de consumo. Os trabalhadores, em especial, pois tinham seus salários congelados, diminuindo seu valor. Não é? Essa tática, essa estratégia de congelar salários não estava dando certo. Então, não poderia, mais uma vez, congelar salários quando da criação do Plano Real. Vamos observar quais são as características desse plano já já. Diminuindo seu valor. Embora Itamar Franco fosse um nacionalista de carteirinha, quem está acrescentando sou eu, apontou como ministro da Fazenda o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Presta atenção nesse nome. Daqui a pouco, na próxima aula, politicamente, ele vai ter uma importância muito grande. Não mais como ministro. Não é? Fica atento a isso aí. Que mostrou tendências para o neoliberalismo. Para a FHC, somente privatizando empresas estatais, diminuindo gastos públicos, abrindo a economia para multinacionais e flexibilizando os direitos trabalhistas, é que se poderia acabar com a alta inflação e a recessão no Brasil. Os direitos básicos estavam em risco e a dependência econômica para com os países como Estados Unidos aumentaria a dívida externa, o que realmente aconteceu diante do FMI. Então, ao final de 1993, FHC apresentou um pacote de medidas que se baseava na troca da moeda antiga por uma nova, ou seja, o real, e aquela situação que eu mencionei, né?
a URV, que vai ser a transitória para a instalação do real. Não é? Esse conjunto de medidas ficou conhecido como Plano Real. A base era criar um indexador, Unidade Real de Valor, a URV, para fazer a transição de valor, recuperando assim a força e autonomia da moeda. Quando a URV foi extinta, 2.750 cruzeiros reais equivaliam a R$ 1. As principais medidas do Plano Real foram mudar a moeda brasileira do real, mudar a moeda brasileira do cruzeiro para o real, não é? Um fator importante aí, preste atenção. Igualar o valor do real ao dólar americano, não é? Então a moeda se tornaria bem forte, né? Robusta, a moeda se tornaria, visando estabelecer um melhor poder de consumo, bem como a diminuição dos gastos das empresas multinacionais, pois assim a moeda ficaria fortalecida e equilibrada. Então, as principais medidas, essas duas principais medidas aí, vamos observar. Repetindo aí, mudar a moeda brasileira do cruzeiro para o real, igualar o valor do real ao dólar americano, visando estabelecer um melhor poder de consumo, bem como a diminuição dos gastos das empresas multinacionais, pois assim a moeda ficaria fortalecida e equilibrada. Outro item aí na página 320. Privatizar empresas públicas visando diminuir os gastos do Estado, não é? Então, aquelas empresas que representariam prejuízos, despesa, teria agora empresas estatais que pertencem ao governo seriam privatizadas, seriam vendidas, suas ações seriam vendidas, não é? Para o capital privado. Privatizar empresas públicas visando diminuir os gastos do Estado e, consequentemente, facilitar a entrada do capital estrangeiro. Outro item aí, incentivar as importações, elevar as taxas de juros. A economia do Brasil estabilizou-se a partir do fortalecimento da moeda, evitando assim medidas radicais. Apesar da estabilização, houve o achatamento salarial e os direitos trabalhistas foram ameaçados, não é? Devido ao contexto de privatizações e terceirização do trabalho, não é? Terceirização do trabalho. O que é isso? Terceirização do trabalho. Você, ao invés de contratar uma empresa, por exemplo, uma empresa estatal, ao invés de contratar um funcionário, fazer concurso público para determinadas funções, você paga uma empresa para trazer seus funcionários. Então, você está terceirizando as funções. Deu para entender? Você está terceirizando as funções. Então, é esse processo de terceirização. Você é uma empresa estatal, determinadas áreas, você contrata uma empresa para que essa empresa possa colocar os funcionários dela, o governo paga uma taxa, dá um bônus, não é? Pela terceirização, pelo serviço prestado, e a empresa fica com por exemplo, fica com os encargos sociais, não é? INSS, Fundo de Garantia, não é? Todos os impostos são pagos ali pelaquela empresa terceirizada, não é? Espero que vocês tenham entendido. Vamos supor, a empresa A, eu sou dono da empresa estatal, a Petrobras da vida, a Petrobras hoje é mista, mas eu sou dono da Petrobras, que ela tem um posto avançado de distribuição de gás. Mas os funcionários daquela empresa ali, as funcionários que trabalham naquela distribuição de gás, não é da Petrobras, é da terceirizada.
Ou seja, a Petrobras contrata essa empresa para prestar serviço naquela localidade ali, naquela empresa. Deu para entender aí? Página 324. O que foi o Plano Real e quais foram suas principais medidas? O Plano Real. Exercício na página 324 agora. Nós vamos começar a fazer exercícios agora. Tá bom assim? Praticando conhecimento, página 324. Saímos na página 320 e viemos agora para a página 324. O que foi o Plano Real e quais foram as principais medidas? Foi um plano econômico lançado por FHC quando ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, em 1993, que visava recuperar e fortalecer a economia brasileira. Suas principais medidas foram dois pontos. Trocar a moeda cruzeiro por real, equiparar o valor do real ao dólar, para gerar poder de consumo interno, ponto e vírgula. Privatizar empresas públicas, incentivar as importações, elevar as taxas de juros. A segunda questão: quais foram as consequências do Plano Real e como influenciou diretamente a eleição do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso? A resposta: inicialmente, a economia se estabilizou. Com o fortalecimento da moeda, diminuindo a inflação e afastando o perigo de recessão. Ponto. Por outro lado, houve achatamento salarial e ameaça aos direitos dos trabalhadores devido ao contexto de privatizações e terceirização do trabalho. Não é? Terceirização do trabalho. Com isso, voltamos saindo do exercício da página 324, saímos da página 324 e retornamos agora para a página 320, que vai falar, não é? Na meiuca aí do texto. O poder de consumo estava garantido, mas, ao mesmo tempo, a dívida externa brasileira aumentava e a dependência do capital externo ditava os rumos econômicos no Brasil. Porém, houve sucesso na diminuição no controle da inflação após décadas de tentativas frustradas, bem como o afastamento da possibilidade de uma recessão. Isso deixou Itamar Franco com grande força política. Tanto é que seu governo não foi abalado mesmo quando surgiram denúncias de corrupção, como os anões do orçamento, esquema organizado por 7 deputados da CPI. Liderado pelo deputado federal João Alves, do PPB da Bahia, em que desviavam dinheiro público para empresas fantasmas, empreiteiras e ações filantrópicas. A popularidade de Itamar Franco não sofreu abalos significativos e ainda foi determinante para a eleição posterior. Foi formada uma chapa PSDB e PFL não existe mais, né? Deu origem depois aos democratas, lançando Fernando Henrique Cardoso como presidente e Marco Maciel como vice. E FHC teve 54,28% dos votos e Luiz Inácio, novamente candidato pelo Partido dos Trabalhadores, junto com Aloysio Mercadante, teve 27,07%. Assim, FHC foi eleito presidente do Brasil no primeiro turno. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso foi eleito no primeiro turno. E ele vai se reeleger, não é? Vai conseguir a aprovação da medida provisória da reeleição, se candidata em 97, não, a emenda aprovada em 97,
em 98 ele se candidata até o ano de 2002. Nós temos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Tá bom assim? Que nós vamos estudá-lo nas próximas aulas. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, o conteúdo. Vamos adentrar no governo de Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro mandato, e vamos chegar ao segundo mandato. Depois teremos o governo Lula, os 2 governos Lula, para que a gente possa cada vez mais avançar com o nosso conteúdo. Tá bom assim? Espero que vocês tenham entendido essa mudança econômica que vai ter agora, com o Plano Real, que as coisas passam a melhorar efetivamente, a inflação vai ser controlada, e nós vamos ter agora um período de tranquilidade do ponto de vista em relação à moeda e à inflação. Tá bom assim? Tchau para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.